lance, eu conheço o Jefferson e o Flávio em 2001, 2002, quando eles estavam com a Sombra Sonora. Eu estava montando um projetozinho de banda também, eu já vi eles tocando lá com o Pierre e tudo. Eu me amarrei mais ainda, me incentivou mais ainda a construir a Núcleo dos Insetos. Porque eu vi os caras tocando e falei, mano, é isso que eu quero pra minha vida. Que eu já vinha trabalhando também com música, só que assim, bem amador, não tinha porra nenhuma, não sabia porra nenhuma, nem tocar violão não sabia naquela época direito. E o Jefferson, fala um pouco aí, Jefferson, da tua história aí, o ano que começou. O Jefferson é baixista, compositor também, tem várias músicas que eu gosto das músicas do Jefferson. Cara, são músicas que poderia estar tocando em meio mundo de lugares aí. Fala um pouco aí, Jefferson, da tua trajetória. A maior influência principal assim, foi meu pai, né, cara? Que pra começar a tocar, né? Porque música já tava na veia, né? Meu irmão escutava de tudo lá em casa, cara, de tudo mesmo. Do baiano, cara, ao rock and roll pesado, sabe assim? Bem claro. E meu irmão Red Mark, cara. E aí o pai começou a me levar, ele tava começando nesse lance de fazer som, né? E o Flávio tava com a banda lá, Sombra? que vocês tocavam maracatu lá. Era Metal Caboclo. A Metal Caboclo, cara. E eu fui no ensaio lá dos caras, mano. E aí, pô, mano, Ele se apaixonou. Era uma galera, cara, tocando lá, macho. Era quantas pessoas, cara? Eu na bateria, 2 caras na percussão, que era o Tipo e o Zé Candomblé. Aí o André na guitarra e o Mariano no baixo. E a gente, todo mundo se revezava. E os caras, era tipo assim, todo mundo cantava lá. Quem é que a gente faz? Cada gente na sua sequência. Mas era muito massa, cara, porque era aquele lance também, eles faziam mistura de som, sabe assim? Vários estilos, né? Vários estilos. Não, eu lembro, cara, que eles começavam a tocar tipo assim, o rock and roll mesmo, né? Uma coisa mais voltada assim, mais brasileira mesmo, né? Assim, pro Engenheiros do Havaí, de repente os caras colocam, de repente os caras misturavam com um blusão, botavam um blusão fudido mesmo assim. Era aquele blusão raiz, sabe? Tocava Raul Seixas, aí tocava Racionais, tocava Tim Maia, anos 70, tocava Planet Ramp. Carlos, Planet Ramp. Eu lembro de ver os caras. Tipo, Nação Zumbi, era uma fusão danada. E tinha um som autoral, né? Também misturando autoral era junto, muito doido. E aí foi a partir daí que o pai chegou com 2 violões lá em casa, chegou só com um, não chegou com 2. Aí pronto. E teu pai já era músico, teu pai já era na estrada. O pai estava começando, né? Quer dizer, ele já tinha uma ideia lá desde adolescente, né? A querer tocar, né? Por essa paixão também do rock, né, cara? O pai gosta e sempre gostou muito do Led Zeppelin, né, cara? Desde muito cedo, não sei quando foi que começou essa paixão, mas ele disse que é desde muito cedo, né? E aí ele já tinha umas músicas próprias que ele se juntava mais uns colegas dele lá, e ele fazia no violão lá, já tinha umas composições dele, e é tanto que quando ele chegava lá pra tocar no Metal Caboclo, ele meio que dava a ideia, né, cara? Rapaz, a música é assim, ó, dan, e os caras tinham que fazer o dan, né, cara? Ficar procurando aqui. Era muito doido. Até ele sofrejar e a galera procurando. Mas é interessante, entrando aqui no papo do Jefferson, que a coisa veio dar certo ele já com Sombra Sonora, que era eu e o Pierre. Foi aonde ele veio. Mas vocês já chegaram a tocar, não foi? Umas músicas, não foi? Foi com ele, metal também. Vocês tocaram lá no que não era bem com a metal, né? Mas era com alguns integrantes do Júnior, né? Foi. Que foi o parceiro Zé que fez, né? também, o parceiro. Mas assim, interessante, que foi na Sombra Sonora, que era eu e o Pierre, que ele veio, ele pôde chegar, aí eu expliquei a história todinha pro Pierre, né? Cara, um brother aqui, quando já assim, essas músicas. Aí o Pierre, um puta arranjador, um cara, uma música pra caramba também, principalmente essa coisa do autoral. Aí ele viu, cara, assim como ele fez com as minhas músicas, que então eu só tinha a ideia de como tocava e como cantava, joguei na mão dele, ele botou os arranjos, tudo pra exato, que a gente usou no Sombra. Ele fez com o trabalho do Lee, né, do Lee Gilberto. Aí ele, seguindo as ideias do Gilberto, ele foi lá, montou, fez arranjo de tudo. Aí foi onde a gente montou um repertório com as músicas dele, um show, e saímos tocando. São próprios, né? São as ideias dele. Autoral. E aí eram temas políticos, cara, coisa da vida. Mas era tema bem, sabe, abordava muita coisa. E era uma coisa teatral que ele fazia, né? Era a banda de fundo, a gente entrava, teve uma fase no começo que a gente tocava todo mundo de rosto pintado e tal, né?
e ele ia lá pra frente, e ele era uma mistura, uma fusão assim de Mick Jagger com Robert Plant, né? As influências dele, ele fazia aquela onda toda lá. E é legal que o Lee, ele era amigo do meu pai, na adolescência. Aí lá, a gente morava perto, ali na mesma rua, aí eu tava sentado na calçada lá de casa, escutando, eu me lembro, Led Zeppelin 3. Aí ele ia passando, conversou com minha mãe, né? Conhecia minha mãe, que já tinha sido, né? Já separou meu pai. Aí ele, rapaz, ei, José, esse som aí quem tá escutando? Ela que é meu filho. Aí ele, cara, tudo bem? Ele era o filho do Fernandinho, tava aquela boa toda, começa pra conversar. Minha mãe, tu gosta desse som? Eu digo, cara, desde menino, sempre gostei. Aí ele, cara, ele só me perguntava, né? Se eu era. E logo eu digo, começou a falar dos discos, de música e tal, e eu, ixi, essa daí é massa, mas aquela lá também é legal, cara. Aí já a gente começou a nossa amizade daí. Aí, através daí. Ele me conheceu menino, aí os vai e vem da vida, né? Ele falava aí ele que já viu o Flávio tocando nas caixas de sapato. Aí ele já me entrava viu. lá na casa do Flávio e o Flávio treinando nas caixas de sapato. Aí ele já me viu já Caramba. adolescente, rapaz, Depois, sentado na calçada muito tempo, escutando né? Led Zeppelin 3, aí foi desde... Aí ele falou do som dele, do projeto, daquela coisa toda. Aí eu disse, cara, eu toco bateria, e eu tô com a galera de rock aí. Chega junto aí com o teu trabalho pra me apresentar a galera, porque a galera faz. Aí como é que acabou que deu certo alguma coisa, mas não foi. Mas já como a Sombra, que foi que deu certo mesmo. A gente montou, a gente acabou sendo uma segunda banda, né? No caso, tá falando do caso com o pai, né? No caso do projeto exatamente, com o pai. o projeto do pai dele, que era o Jesus. Deu certo mesmo depois com Sombra Sonora, né? Sombra Sonora. A banda era eu, ele, o Pierre e ele lá na frente. Então na pegada. Não, mais e ou aí, menos- então, aí, através do... 1, 2, 3, e... Procurar o que fazer, vou na rua gerar bola, arrumar o que comer. Vou na rua jogar bola, ver os carros correr. Tomar banho de canal quando a maré encher. Quando a maré encher, quando a maré encher. Toma banho de canal quando a maré encher. Quando a maré encher, quando a maré encher. Toma banho de canal quando a maré encher. Pega que apoia, tá uma maneira que apoia até. Saco pra pintura, pega o papelão. Amarra fora, tapa buraco. Barraco, fora de popular. Em propagação, cachorro, gato, galinha, bicho de pé. E a população real. O projeto do pai dele, que era o Jesus. Deu certo mesmo depois com Sombra Sonora, né? Sombra A Sonora. banda era eu, ele, o Pierre e ele lá na frente. Então na pegada. Não, Mais e ou aí, menos. então, aí, foi a primeira banda que eu vi ao vivo mesmo. Tocando ali. Eu me lembro também, cara, até dos caras irem ensaiar, e eu doido pra ir, os caras tudo levando as coisas Nas nos costas. braços e andando, cara, Cara, literalmente, pra ir ensaiar. A gente não sei onde ensaiava era, ali nos cara. trilhos ali, no Franzé. Aí aquele monte de maluco, quando não era a perna, nas bicicletas levando os arcos, Era, as mano, costas, com a levando os guitarra por instrumentos. baixo. Aquilo era só pra lugar as coisas, né? Uhum. Aí aquele monte de coisa de percussão, o cara levando a tabaco aqui, um bocado de bugiganga de percussão, o menino, né? E aí é mais o amor, as causas e impossíveis. hoje em dia, cara, Tá mais fácil. Tá mais hoje fácil, em dia né? a galera não faz esse esforço não, bicho. Ei, só pra deixar registrado, o pai dele, eu tinha um estúdio aqui atrás, vocês lembram do estúdio, né? Aqui na Sim, cozinha pode de ver, casa. sim. A minha mãe tinha uma cozinha, eu tirei a minha mãe da cozinha, coloquei a cozinha da minha mãe na sala e fiz um estúdio com caixa de ovo e tudo. Aí eu lembro num dia teu pai chegando, ei, me aluga tua bateria. Na época era R$60, 2001, 2002 por ali. Ele ia fazer um comício lá perto da casa, onde vocês moravam ali na esquina, Sim, né? sim. Aí tinha uma pracinha na frente. Aham. E eu lembro, eu saí peguei a cargueira emprestada de um tio meu, botei a bateria e fui lá alugar essa bateria. A gente ia até tocar e desistiu lá, que umas bandas tocou, enfim, mas era muito, muito forte. Mas a pegada, mais ou menos 2000, de Vera, 2000, 2001, Foi no ano lá do... 2003. 98, Tu já veio pra vocês- tocar com sombra, né? Ele só tocava Eu comecei a tocar violão na época nessa época, quando eu vi o pai ensaiando lá com os camaradinhos, né, e Uhum. tal. E aí eu já comecei a escrever as paradas. É porque eu acho que tu não se lembra, mas eu acho que assim quando tu chegou, cara, eu não sei se tu tava em São Paulo, não sei onde é que tu tava. Mas antes de tu ir lá no Pierre, tu tinha ido lá em casa, eu tinha te mostrado umas músicas minhas e tal. Aí, ó, cara, eu quero fazer um projeto e tal.
É porque eu acho que tu não vai se lembrar, mas foi tu e o Rony, cara. Foi 2001, 2002, por aí. Não sei. É que a gente veio de Curitiba em 2000. Aí 2000 a gente veio pra cá. Aí foi aqui que surgiu, começou a jogar aquela... Agora eu ainda me lembro da época quando aí tava eu e o Pierre sentados na área da... Vamos fazer essa banda, cara. Tocar uns clássicos, tocar LED, Sabá, de Purple e tal. Massa. E o baixista, aí eu dei a ideia de, cara, tem um filho do brother meu, ele toca violão, cara. Eu não sei se tu teria paciência de passar umas coisas, ainda mais pra tocar aquele som, né, cara? Mas eu vou dizer uma coisa, eu deixo bem claro aqui, ó, quem tá começando a tocar, não é tempo perdido, pode correr atrás de aprender a tocar Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath, qualquer instrumento que seja, porque você desenrola mesmo, se você quiser. Foi o que o Pierre fez, jogou esse material na mão do Jeff, ia lá e dava uns toques, aí se tornou o baixista que é. Porque ele tava tocando tudo isso lá com a gente, cara, no ensaio, né? Quer dizer, as minhas influências musicalmente são esses caras, né? Eu assim aprendi, eu me trancava, quando eu consegui comprar a primeira bateria, eu me trancava num quarto velho lá em casa, abafava tudo, botava a radiola do vinil aqui do meu lado e ficava escutando e tá, eu já tinha uma noção, isso aqui é o bumbo, é isso, a caixa é aquilo, eu ficava horas ali acompanhando e tentando pegar, quando chegava lá no ensaio eu tentava fazer, né? E é isso aí, cara, não é tempo perdido, porque aprender com esses caras, né, assim, é uma maravilha. E assim, certo que a nossa música tem muita influência boa. Hoje em dia, é que eu, de um tempo pra cá, que eu já me voltei bem mais pra música brasileira, mas eu não falo assim eu como meu estilo preferido é o rock and roll, o blues, essa coisa, mas eu não falo assim só disso, mas eu falo da música brasileira assim no geral, principalmente a feita mais lá pra trás, né, cara? Música aqui do Nordeste, né, cara? Porque o nosso Nordeste é uma maravilha, é muito rico, cara, de muita coisa, de muita cultura. E musicalmente então, né? E de outros estados aí do Brasil, mas a música brasileira, se você parar para ouvir, prestar atenção, tanto em ritmos, cordas, né, cara, e tudo mais, assim, harmonia e letras também, é uma maravilha, cara. O cara tem que procurar, por mais que você goste da coisa lá de fora, você tem que tirar um tempo para aprender e sacar a nossa música aqui, né, cara, que é uma das melhores do mundo. Hoje em dia Stand up for your right. You get up, stand up. Don't give up the fight. You get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. E na cidade grande tenta a sorte, enganado, iludido, vindo do norte. Humildemente levanta a cabeça, pensando positivo em legítima defesa. Eu vou conseguir, não vou me omitir. Tudo isso sem medo na batalha, descobrindo o segredo, lutando pelo meu direito. E get up, stand up. Stand up for your right. E get up, stand up. Aê. Don't give up the fight. E get up, stand up. Essa pegada então o quê? 2010, 2020 agora, 21 anos nessa pegada. Acho que sim, acho que do Sombra Sonora pra cá, né? Que foi a primeira banda que combinando a idade dos caras. Não, porque eu lembro dele no Sombra Sonora em 2001, 2002, tocando. Comecei no Sombra Sonora e do Sombra Sonora pra cá, né? Pronto, 20 anos nessa pegada. Blink Revel e o Lady Dance. Né, teve a Blink Rebel, eu tinha ido embora para São Paulo, fui embora para São Paulo em 2005, vendi tudo aí, né, fui embora para São Paulo. Depois de 8 anos eu voltei, 2011. Cheguei aqui, tava querendo formar de novo essa pegada da vibe de banda, vocês me chamaram, os dois aí. Tava com um projeto de banda, o Samuel aí, só é seu, aquilo que você dá. 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 E o beijo que você deu.